Seja Deus. Irmãos, eu quero dizer aqui que eu tive Deus me deu uma revelação, eu vi numa visão, como que eu posso dizer? Sabe quando uma ponte, né? Uma ponte, por exemplo, tem uma ponte para você entra naquela ponte para atravessar, tem um rio, e o rio e tem a ponte. Você atravessar por outro lado, você tem que passar por cima da ponte, né? Na vida normal. Eu vi, irmãos, assim numa visão, Deus me mostrou como se fosse uma ponte. Só que aquela ponte, presta atenção, aquela ponte não era de madeira, não era de blocos, de tijolos, não era de cimento, não. Aquela ponte era como se fosse duas barras de ferro, uma do lado direito, outra do lado esquerdo. É como se fosse duas barras de ferro, né? Então, eu me via, ali, passando. Mas Deus está falando de forma geral, com o povo dele. Irmãos, eu vi assim, que conforme eu ia passando naquela ponte... Olá, meus amados irmãos. Sejam todos bem-vindos à graça e à paz do nosso Senhor Jesus. A palavra do Senhor nos diz em Jeremias, o capítulo 51, o versículo 1. Assim diz o Senhor: eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e contra os habitantes de Lebe-Camai. O que significa esse vento destruidor? O vento aqui, ele é simbólico, mas muito poderoso. Em hebraico, a palavra usada pode significar tanto vento literal, quanto espírito, sopro ou força impiedosa. Esse vento destruidor representa também o julgamento de Deus. Ele está dizendo que levantará uma força, ou seja, contra a Babilônia, como um vento forte que arranca tudo do lugar. Um agente da justiça de Deus. Esse vento é comparado ao que se usa para limpar a eira, separando o trigo da palha. Deus vai sacudir a Babilônia até expor sua corrupção. Invasão de exércitos. Historicamente, a queda de Babilônia aconteceu pelas mãos do Império Medo-Persa, liderado por Ciro, como um vento repentino e irresistível. Então, meus amados irmãos, essa palavra que nós acabamos de ler, ela soa como um eco profético para os tempos do fim. A Babilônia representa sistemas opressores e arrogantes que se levantam contra Deus. O vento destruidor pode ser entendido como juízo final, quando Deus trará justiça contra tudo que é corrupto, perverso e contrário à sua vontade. Então vamos juntos escutar a irmã Carmelita, que Deus deu para ela uma visão muito forte. Ela vai compartilhar conosco acerca dessa visão e também vai nos falar do que nós precisamos nos posicionar, meu irmão, porque o que Deus mostrou a essa irmã pode acontecer a qualquer momento. Seja Deus. Irmãos, eu quero dizer aqui que eu tive Deus me deu uma revelação, eu vi numa visão, como que eu posso dizer? Sabe quando uma ponte, né? Uma ponte, por exemplo, tem uma ponte para você entra naquela ponte para atravessar, tem um rio, e o rio e tem a ponte. Você atravessar por outro lado, você tem que passar por cima da ponte, né? Na vida normal. Eu vi, irmãos, assim numa visão, Deus me mostrou como se fosse uma ponte. Só que aquela ponte, presta atenção, aquela ponte não era de madeira, não era de blocos, de tijolos, não era de cimento, não. Aquela ponte era como se fosse duas barras de ferro, uma do lado direito, outra do lado esquerdo. É como se fosse duas barras de ferro, né? Então, eu me via, ali, passando. Mas Deus está falando de forma geral, com o povo dele. Irmãos, eu vi assim, que conforme eu ia passando naquela ponte, né? Ainda até orei e perguntei para o Senhor, falei: Senhor, esta revelação é só para mim? O Senhor está mostrando é só para mim? Mas não, o Senhor quer que eu fale, o Senhor quer que eu estenda e que eu anuncie, porque isso não é só para mim. Aleluia. É para todo o povo de Deus. Irmãos, ali eu começava a passar por aqui em cima daquela ponte. Quando eu fui chegando quase no final,
daquela ponte, eu entrei na ponte, né? Eu ia andando, tava tudo bem, tinha espaço para cá, espaço para lá. Só que conforme eu ia passando na ponte, a ponte era assim, aí ela ia se estreitando. Ela ia se estreitando cada vez mais. Então, eu via que eu já estava quase no final da ponte. Eu já estava quase no final da ponte. Só que aí, conforme eu ia chegando mais pro final, irmãos, ia ficando assim, ó, estreito, 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 estreito. Que quando foi para chegar no final, para você passar ali na ponta, você tinha que fazer força. Você tinha que espremer ali para passar, porque era 2 ferros, um do lado direito e do lado esquerdo. Você tinha que se espremer assim, meio que virar de lado assim, para passar, porque ficava como se fosse no final um funil. De tão estreito que ficava. Louvado seja Deus. Era a ponte normal, você entrava nela normal. Aí cada vez que você andava nela, ela ia estreitando um pouco, estreitando um pouco, estreitando um pouco, estreitando, 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 estreitando. Quando chegava no final, ficava quase impossível de passar uma pessoa só. Ainda a pessoa que no caso era eu ali, ainda eu tinha que virar de lado e fazer força para passar, porque ficou muito apertado. Eu despertei assim naquela visão, falei, meu Deus, o que é isso, Jesus? Tem misericórdia. O Senhor falou dentro da minha alma, filha, daqui para frente vai ficar cada vez mais estreito para o meu povo. Vai ficar cada vez mais estreito para o povo de Deus, irmãos. Vai ficar estreito na terra. Meu Deus. Eu falei, Senhor da glória. Sabe, irmãos, e Deus, ele é muito lindo, ele é muito sábio. Deus, ele pede pra gente orar. Deus, ele pede pra gente consagrar. Deus pede pra gente ser fiel a ele. Louvado seja Deus. Porque aqueles que não partirem com Cristo agora, nesse ano de 2025, vamos colocar assim, aquele que não partir nesse ano, o ano que vem vai estar mais estreito. O outro ano, mais estreito. O outro ano, mais estreito. O outro ano, mais... Tá entendendo, irmãos? Deus me deu essa revelação. Que vai ficar quem for agora, quem Deus recolher agora em 2025, louvado seja Deus, bem-aventurado que não vai passar pelo estreito. Não vai passar pelo estreito. Mas quem o Senhor não levar, irmãos, aleluia, vai passar pelo estreito. E você deve estar ciente disso. Vai passar pelo estreito. Estreito como? Estreito no mundo. As coisas vão ficar muito estreitas para os crentes. Muito estreita para o cristão, irmãos. Vai ficar estreito. Tem muitos crentes aí que eu vejo que tá levando tudo na brincadeira, né? Como se... levando na brincadeira. Não, isso daí... Olha, parece que a pessoa tá dormindo um sono que ela não quer acordar para a vida. A pessoa tá dormindo um sono que não quer... A pessoa não quer ser despertada. A pessoa não quer acordar para a vida. Ei, acorda. Nós estamos caminhando para o final. E o Senhor passou para mim. Filha, cada ano que passa vai ficar mais estreito para os fiéis, para a igreja do Senhor na terra. Vai ficar mais estreito, cada vez mais estreito. Cada vez mais, a porta ela vai se fechando cada vez mais. Porque o mundo está cheio de oportunidades para o mundo, as pessoas do mundo. Então, muitas pessoas vai ver que vai ficar estreito, 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 aí vai se desviar, vai para o mundo, porque no mundo tem muita facilidade, no mundo tem muito isso, no mundo pode tudo. No mundo pode tudo. Tá compreendendo? No mundo pode tudo. Sai daqui, bicho. É um mosquito aqui. Então, no mundo pode tudo. Aleluia. Mas nós sabemos que para servir a Deus, não, né, irmãos? Então, louvado seja Deus. Aleluia. É isso. Deus me mostrou essa visão. Deus me mostrou essa visão. Aleluia. Para passar aqui, gente, não é brincadeira. Nós temos que ter muita resiliência para suportar o que vier, irmãos. Tem que ter muita resiliência. Não só paciência, mas resiliência. O que é resiliência? É você passar por uma dificuldade confiando, de cabeça erguida, sem baixar a guarda, sabe, sem abandonar o barco. É saber que está estreito, que está difícil, mas que em Deus você pode vencer.
Tem pessoas, irmãos, que na primeira dificuldade que passa, já abandona o barco, já abandona Jesus, já abandona a palavra de Deus. E a palavra de Deus é uma bússola. A palavra de Deus é bússola para o cristão. Então, se a pessoa quiser... A Bíblia diz também, irmãos, aleluia, que o céu é tomado à força. O céu é tomado à força. Mas como assim o céu é tomado à força, irmã? O céu é tomado à força, irmão, porque Jesus, ele disse: quem crê em mim e for batizado será salvo. Não é o que está escrito? É. Aleluia. Quem crê em mim e for batizado será salvo. Só que nós não podemos esquecer que o mundo se opõe contra nós. Que no mundo nós tem aflição. Nós não podemos esquecer disso. Quem crê e foi batizado será salvo, mas não pode se esquecer das tribulações do mundo, do que o mundo produz. As calúnias, as injúrias, as perseguições contra o cristão. Você não pode esquecer disso, né? Aleluia. Tem aflição, como Jesus diz, no mundo vós tereis aflições. Mas digo, meus amigos, meus discípulos, tenhais bom ânimo, porque eu venci o mundo, e se você crê em mim, você também vai vencer. Muitas pessoas pregam o evangelho, irmãos, de uma forma muito liberal, muito assim, aceita Jesus, que Deus vai te dar isso, vai te dar aquilo, você vai ter casa, você vai ter carro, você vai ter saúde, você vai ter isso, você vai ter dinheiro. Não é bem assim, irmãos. O evangelho é salvação. O evangelho não é coisa material. O evangelho é a salvação da alma e não o bem-estar do corpo. Tá compreendendo? Mas Jesus disse lá, aleluia, busca primeiro o reino do céu e as demais coisas vos será acrescentada. Busca o reino do céu, ore, porque se você ora, você busca em primeiro, você dá prioridade às coisas de Deus, Deus vai acrescentar para você o que você precisa, o que lhe falta. Está doente? Deus lhe cura. Está precisando do alimento? Deus prepara. Está precisando do quê? Está precisando de um emprego? Deus abre a porta. Está precisando de um emprego para o filho? Deus abre a porta. Então, irmão, busca primeiro o reino do céu e as demais coisas do mundo vos será acrescentada. Você não precisa se preocupar quando você aplica o seu coração a buscar a Deus e a fazer a vontade de Deus, porque o resto Deus provê. Está compreendendo? Então, Deus me mostrou essa visão, aleluia, que vai ficar estreito, irmãos. Vai ficar estreito na terra, aleluia, para os fiéis. Mas em Cristo Jesus, nós podemos vencer. Em Cristo Jesus, nós podemos vencer. E uma coisa, irmãos, que eu sempre digo, nós temos que orar para nós, pedindo para que Deus nos dê graça para vencer os dias maus. Porque os dias maus vêm. Não tem como escapar dos dias maus, né? Então, nós estamos vendo aí que o mundo ele está caminhando para o fim. Então, são leis que são dotadas, né, no governo. São coisas que eles estão fazendo, tudo para tentar melhorar o mundo. Presta atenção, tudo que eles fazem, essas leis que eles criam, é tudo para tentar melhorar o mundo. Só que não vai melhorar, pelo contrário, vai piorar. Por quê? Porque tem que cumprir o que está escrito na palavra. Tem que cumprir o que está escrito na palavra. Então, eles fazem lei disso, lei daquilo, aí aprovaram aquela lei, a lei do aborto, né? A lei não sei do que, tudo para tentar melhorar a vida do ser humano. Só que não vai melhorar, vai piorar. Não vai melhorar. Porque, irmãos, aleluia, as leis criadas, a maior parte das leis da terra é contra a palavra de Deus. É contra a palavra de Deus. Então nós temos que ter sabedoria e discernimento. Não é toda lei que o governo cria, que o mundo cria, que nós temos que aprovar e adotar aquilo para nós. E não, irmãos, porque as leis, ela prejudica muitas das vezes a palavra de Deus, a palavra, o evangelho. Sabe? Então, tem muitas leis que nós não podemos concordar. Então vai ficando estreito na terra. Né? Os cristãos não devem concordar com o aborto. Mas por conta de que ter muitos filhos, no tempo que nós estamos vivendo, as pessoas dizem, estamos vivendo, não pode mais ter um monte de filho. Então eles criaram essa lei aí do aborto.
Isso é crime, irmãos. Isso é crime. Não. Na vida do crente, do cristão verdadeiro, não funciona assim. Não funciona assim. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus nas alturas. As mulheres não querem ter filho, querem casar, mas não querem ter filho. Aí vão abortar. Então, é complicado. Então, não é só essa lei. São outras leis aí que eles estão criando, que é um absurdo. É um absurdo. Louvado seja Deus. Eu quero só deixar aqui uma palavra para você. Aleluia. Para vocês, né? Aleluia. Jeremias 51. Jeremias 51 diz assim. Assim diz o Senhor. Quando eu cheguei aqui, que eu abri a Bíblia, Deus me deu essa palavra. Assim diz o Senhor. Eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e contra os que habitam no coração dos que se levantam contra mim. Contra mim quem? Contra o Senhor. Assim diz o Senhor, eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia, Babilônia, que é o mundo, e contra os que habitam no coração dos que se levantam contra mim. Então Deus está falando aqui o quê? Que ele vai levantar um vento destruidor no mundo, um vento de destruição no mundo, e contra aqueles que já conhecem a verdade e não obedecem. Porque diz aqui, aleluia, e contra os que habitam no coração dos que se levantam contra mim. Então, muitas pessoas conhecem a Bíblia, conhecem a palavra e mesmo assim se levanta contra ela. Mesmo assim se levanta, mesmo sabendo que a Bíblia é a palavra de Deus. A pessoa se rebela contra ela, né? Então, aqui está dizendo que Deus vai levantar um vento destruidor contra a Babilônia e contra os que no coração se levanta contra ele. É no coração, porque Deus conhece o coração do homem e da mulher. Tem gente que se levanta, não é falando diretamente ou publicamente. Tem gente que se levanta dentro do coração, condena a Deus e reprova o que Deus faz dentro do coração. Dentro do coração. Ele não concorda, ele não aceita. Louvado seja Deus. Esta é a palavra de Deus. Então, meus irmãos, vamos orar e pedir a Deus para visitar nossa alma, nosso coração, limpar nossa alma, nosso coração, porque, louvado seja Deus, nós estamos vivendo num mundo que é salve-se quem puder. Salve-se quem puder. E enquanto há tempo, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Não é, irmãos, quando chega o dia mau, não é por falta de aviso. Deus tem me levantado na terra, Deus tem levantado outros vasos, Deus tem levantado pessoas, tem levantado até crianças, aleluia, para falar, para orientar, para abrir os olhos, aleluia. Mas muitos não querem acordar. Não querem acordar, não. Preferem continuar a viver dormindo esse sono da indolência. Esse sono espiritual que não acaba nunca. Então, igreja do Senhor, acorda. Acorda porque o noivo vem aí. A parábola das 10 virgens. Acorda porque o noivo... Então, as virgens se prepararam. 5 virgens estavam prontas. E 5 virgens não estavam prontas para o noivo. Então, o noivo veio à meia-noite buscar a noiva. 5 estava pronta e 5 não estava. 5 era prudente, 5 era louca. Aleluia. Eu gosto muito dessa parábola das 10 virgens, irmãos. Gosto muito, eu me identifico muito com essa palavra. Fala muito na minha alma, por quê? 5 igrejas, 5 preparadas e 5 não. 5 estados, 5 preparados e 5 não. 5 países, 5 preparados e 5 não. Tá compreendendo? A parábola das 10 virgens, ela é muito real, muito verdadeira. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aleluia, glória a Deus, vamos nos preparar, que nós possamos, meus irmãos, fazer parte das 5 virgens prudentes. As prudentes não ficam dando ouvido a essas coisas do mundo, essas coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Nós não podemos concordar com coisas que estão fora da palavra de Deus. Não podemos, seja o que for, nós não podemos concordar. Pode ser feito por missionário, por pastor, por padre, pelo papa,
foi criado pelo Papa, alguma coisa criada pelo Papa, vamos colocar assim, não aceito. Não é porque ele é uma entidade, não é porque ele é um líder espiritual da Igreja Católica, que eu tenho que aceitar isso, se não está corretamente dentro da palavra de Deus. A palavra de Deus não tem sombra de variação, não tem sombra de variação. É aquela palavra e ponto final, e acabou.